Meus amigos, eu tenho a satisfação de reencontrar mais uma vez com Afonsinho. Afonsinho é uma figura pela qual eu tenho uma tremenda admiração. Aliás, fica até chato a gente conversar com quem admira, né? A gente fica meio desconcertado. É chumbo trocado. É chumbo trocado. Você vê que o homem é bom de conversa. Eu já estive com o Afonsinho aqui num programa de televisão, o entrevistei, gostei muito da conversa dele, quem é que não gosta? O Brasil é um país de desmemoriados, mas certas coisas não são esquecidas, ainda bem. Que nesse país ainda existem aqueles que celebram aquilo que deve ser celebrado. O Afonsinho, ele foi, na minha visão, um libertador. Num período em que o Brasil vivia um regime discricionário e que o jogador de futebol era escravizado pelo passe preso. E, de repente, o Afonsinho, que é uma dessas figuras que enxergam a injustiça antes do tempo. É o que eu imagino do Afonsinho. E ele começou uma luta solitária para que o jogador deixasse de ser um escravo dos clubes, deixasse de ter o passe preso. E essa coisa acabou, todo mundo sabe, desembocando na Lei Pelé, mas tudo começou lá atrás nessa luta solitária do Afonso. Eu gostaria de começar esse papo falando exatamente sobre isso. Eu acho que essas coisas precisam ser rememoradas, repetidas, assim como exemplo, como lição. Esse Brasil está precisando disso. Afonso, o que mudou de lá para cá? Que satisfação em tê-lo comigo mais uma vez. O prazer é meu, não só da gente poder trocar ideia, conversar e tudo, que é sempre bom, mas de poder voltar ao Ceará, que eu sempre que posso volto, né? O meu vínculo aqui já tem, sei lá, 50 anos e tal. Coisa boa. E é sempre uma alegria. Sobre o que você falou, quer dizer, é isso, eu acabei com a imagem ligada a essa história do passe livre, né? Por ter participado da conquista do passe livre. E o tempo foi avançando e sempre eu sou chamado, aqui nós estamos conversando de novo, exato. 50 anos passados, sei lá, sobre isso, né? E vai ficando difícil, porque a história do passe, principalmente quando às vezes vai a uma faculdade, a uma universidade conversar, né, por uma razão ou outra, e as pessoas falam assim, não, mas que história é essa? Que negócio é esse de passe? Né? Porque é um vínculo incompreensível né, depois que acabou para as novas gerações. Porque como é que você assina um contrato com prazo fixado, quando acaba o patrão não é obrigado a pagar você nem nada e você não pode se transferir até se você arruma um outro trabalho. Quer dizer, ele fala, não, isso não existe, o cara é maluco, né? Exato. Mas existia, né? E infelizmente acabou, entrou por um caminho muito discutível, mas vamos avançando, como você mesmo relacionou. Novamente nós estamos num momento de precisar de uma libertação de verdade que ainda não aconteceu. Pois é, quando eu falo a respeito desse assunto com o pessoal da nova geração da crônica esportiva, muitos não sabem do que se trata. É esquisito. Você não conhece Afonsinho, você não sabe da luta do Afonsinho, você não sabia que o jogador era um escravo. Não, como é que isso funcionava? Como é que isso funcionava? Quer dizer, então eu acho necessário estar repetindo isso, sabe? Essas histórias positivas. Você me desculpe me interromper, mas é o problema central da nossa sociedade brasileira, né? A gente pode ver, cada 50 anos, um período discricionário, como você falou, né? Vem agora aí o 7 de setembro, uma liberdade que ainda não existe, se libertou de Portugal, mas ainda nós nunca deixamos de ser uma colônia. E esse que, em princípio, seria um momento extraordinário para um país das dimensões do Brasil
e da riqueza do Brasil em todos os sentidos, econômico, cultural e tudo, se afirmar no mundo até como ponto de equilíbrio no momento no momento de uma polarização Ocidente e Oriente, né? Isso. Seria uma oportunidade grande do Brasil se afirmar como nação e ajudar a equilibrar a humanidade, né? E nós estamos às voltas novamente com um período absolutista, discricionário, como você classificou. Eu me lembro perfeitamente que muitos que se colocaram contra essa ideia libertadora, essa ideia de libertar o jogador, muitos diziam que os jogadores saíram do jugo do dirigente para entregar sua vida ao empresário. Isso nunca foi verdade, Afonso? O que é que você acha disso? Não, é por isso que eu já falei que as coisas evoluem, nós em algum momento nós vamos sair dessa situação. Mas o que você tem de central aí é o seguinte, é que você não pode comparar a ligação de um passe que prende por um vínculo de natureza escravagista, prende o empregado ao empregador sem você poder sair. Ele não tem obrigação de te pagar, acabou o seu contrato e você não pode sair, né? Mesmo você tendo um outro lugar que já é difícil, um trabalho, você não está preso, quer dizer, é uma coisa incompreensível. Mas o jogador é muito diferente, você ficar com um vínculo definitivo, né? De natureza claramente escravagista, você se vincula a um empresário, se você quiser, e o jogador, na prática, o que acontece? O jogador, quando ele cresce, quando ele se desenvolve, né, ele muda de empresário, ele administra a própria carreira, às vezes é um pai de às vezes um amigo. É muito diferente de você ser preso em definitivo, de você estar com um vínculo contratual com o empresário, com todas as causas que possa haver. É um problema, sim. Essa vinculação é um problema, sim. E isso fica muito claro, né? Quando foi extinto o passe, né? Primeiro o meu caso aqui e depois na Europa com o Bosman, um jogador belga. Ele teve um problema semelhante lá e aboliu o passe na Europa. Imediatamente foi abolido na Europa porque já era a comunidade europeia. Então, desde que ficou extinto num país, os jogadores ficaram libertos em toda a Europa. Mas imediatamente, como uma coisa mais avançada, eles instituíram a multa contratual, que é isso aí. Então, o que os clubes fizeram? Passaram a fazer contratos mais longos, de 5, 6 anos, entendeu? Então, o que isso significa? O jogador se tornou um profissional de fato, porque antigamente o jogador tinha contrato até de 3 meses, no máximo era 2 anos. Como é que você é um profissional numa carreira com um contrato de 3 meses, 6 meses? Como você tem garantia, tem segurança para criar uma família com um contrato de... Então era um profissionalismo de mentira, né? Era quase esse problema da evolução, o amador marrom antigo, né? Isso. Era quase isso. Então o que aconteceu? Os clubes passaram a fazer contratos longos, então ele garante o investimento. Se ele pagou não sei quantos milhões de euros por um jogador, ele tem 5, 6 anos, né? Ainda mais numa profissão com essas características. O cara pode se machucar, ficar um período, né? Exato. E o Brasil, por essa relação estrutural, né, da nossa sociedade como um todo, nunca o primeiro jogador que teve um contrato mais longo, me parece que de 4 anos, parou de jogar exatamente agora, que foi o Fred, quando retornou. Entendeu? Sei. Aí o Fluminense fez um contrato dele com o outro. Todos eles ficaram com essa falsa malandragem de continuar fazendo contratos curtos, e essa é a razão porque o futebol brasileiro profissional foi se afundando. Hoje nós não temos nenhum clube
da Bahia na Série A, nenhum clube de Pernambuco na Série A, e nisso o Ceará é um exemplo, tem 2. Né? Isso. Por questão de organização, né? Essa palavra, né, que hoje se substitui a questão de gestão, né? Exato. Que é uma palavra muito ruim, porque é o símbolo da desgraça humana que a gente vive hoje, do neoliberalismo. Então, ficou essa situação. Os clubes foram afundando e hoje estão sendo vendidos aí, o Cruzeiro por Ronaldo, o Botafogo por um americano, isso. né? O nosso momento é esse. Desculpe eu ter me estendido. Não, depois ótimo. vocês cortam. Não, aí, tem que ser bem explicado. Olha, como foi para você naquele cenário antidemocrático? Em algum momento você pensou, onde é que eu me meti assim? Eu vou encarar essa barra. Teimavam até com seu cabelo, que acabou sendo um símbolo de rebeldia, né? Funcionou, né? Era uma coisa era uma época de Ditatorial. de oposição no mundo, né? É. Quer dizer, houve lá aquela coisa lá da França né, as ditaduras todas do Cone Sul e aquilo tudo. E eu sendo um jovem jogador de futebol, estudante de medicina, e eu já tive interesse. A raiz de tudo, muita gente me pergunta, é porque eu sou de família de ferroviários, né? Também. Meu avô era um imigrante português, maquinista de trem. Meu pai era radiotelegrafista da Estrada de Ferro, e eu devo a ele a boa orientação que eu tive na vida, porque ele era muito inteligente. Depois se tornou professor, acompanhando a minha mãe, que era professora primária, e chegou a vocação dele, que era a educação, fez carreira na educação. E então isso já veio do tempo de quando as ferrovias eram inglesas, elas eram dirigidas pelos ingleses, e houve a estatização e aquelas greves. E eu, menino, ainda em Marília, né? Eu fui criado a infância em Marília, cidade do interior de São Paulo, até de 9 para 10 anos, aí que me mudei para Jaú, né? De onde eu saí para o Botafogo, no Rio. Comecei minha carreira lá no 15 de Jaú, né? De 15 para 17 anos disputei 2 campeonatos lá da segunda divisão, e fui ainda com idade de juvenil, que hoje são juniores. Né? E então, assim, quer dizer, a minha ligação com a questão social vem daí. Vem daí. Exatamente. Vamos dar aqui um pinote, né? Aqui para uma situação mais atual. Eu ouvi numa entrevista, você elegendo como santos dos seus altares a geração de ouro de 1958. É verdade. E eu quero saber o seguinte, quem é que tem vaga nos seus altares no futebol de hoje? Olha, eu escrevo uma vez por semana, né, e acho que na Carta Capital, e acho que estou me tornando chato, entendeu? Porque fica esse negócio. Eu, de passagem lá por São Paulo, 2 semanas atrás, eu fui assistir o jogo Santos e Botafogo, lá na Vila Belmiro. Eu estava de passagem, aí vi, vai ter um jogo aí, desci a serra, eram 2 clubes que eu tenho uma relação, que eu joguei juntos, tenho amigos e tudo. Foi uma oportunidade, já que eu vou lá e tal. Aí me bateu uma sensação estranha, assim, não quero mais ver jogo profissional. Porque estava um ambiente tão bonito, então o jogo 9h30 da noite de quarta-feira, um dia de semana, e tinha mulheres, tinha crianças, tinha grupos assim, a torcida jovem do Santos num bar ali, os caras conversando antes do jogo. Era um jogo praticamente de torcida única, né? Então muita tranquilidade. No outro, a velha guarda, a torcida da velha guarda, então um ambiente. Mas quando entrou no campo e começou o jogo, né? Foi uma coisa assim, me deu essa sensação. Falei, isso não tem nada a ver com futebol. Porque se você prestar atenção,
vem uma palavra de ordem. Por exemplo, num determinado momento era marcação, marcação. Isso. Aí passou pegada. Quem acompanha futebol se lembra disso. Pegada, pegada, pegada. Vê para onde isso está caminhando. É o antijogo. Não é a criatividade. É uma abjeta formação, né? É uma abjeta formação que então, vem da base. É impedir jogar. Quando a palavra mágica do futebol é gol, que jogar. É a meta. Não é a meta. É você fazer o gol. Né? Então, passou esse caminho. E hoje, né, eu vi o futebol está nessa tônica, né? Essa admiração intensidade, a palavra de hoje é intensidade. Você vê um garoto treinar com o cronômetro na mão e corre aqui, e levanta e tal e tal. Eu sei que é até um certo exagero, mas eu digo, para que o cara vai ficar levantando 50 quilos, 100 quilos, não sei o quê, se a bola não pesa 1 quilo? Né? Então é um negócio assim, tá desse momento. Eu fiz uma viagem grande, a sua pergunta foi quem é que estaria na minha seleção. Né? Então eu vou dar uma paradinha aqui. Felizmente eu tenho. Eu vou dar uma paradinha aqui, como se dizia antigamente, para renovar o rolo, como antigamente, né? Isso. E daqui a pouco a gente retorna. Então eu quero saber, depois de toda a sua dissertação, muito boa, quem é que você elege para dizer, esse santo aqui vai para o meu altar. Hoje, vamos fazer uma seleção já aí. Pode? Já podemos? Já pode. Já tá. Então, aí, para chegar nisso aí, né? Fiz uma viagem para chegar nesse ponto. O que me traz alegria hoje, no futebol de hoje, são o Ganso, aquele meio do Palmeiras, que foi do Fluminense, o Canhotinha, como é o nome dele mesmo? Gustavo Scarpa. O Scarpa, a monstro. E tem um outro que está me falando. Rafael? Tem um outro aí que está me... Estou me esquecendo o nome agora, mas são 3 Danilo, assim, volante? Não. Danilo tem muito bom passe. Que são jogadores assim de uma lucidez, de um brilho, né, extraordinário. E eles são o troglodita, antes desses jogadores, quer dizer, o corpo de um jogador de futebol hoje, de boa parte, entendeu? Ele não tem muito a ver com futebol, porque o futebol é dança. Futebol é dança, então o cara todo travado, todo não sei o quê, o futebol não tem rebolado. Eu falo assim, se eu fosse treinador hoje, eu botava um funk pros caras treinar e tal, porque cadê o drible do Garrincha? Cadê as jogadas, as canetas do Pelé? Cadê? Entendeu? Então, felizmente, esses jogadores estão sustentando a arte do futebol. Porque o futebol é arte. É arte, não é isso. É um caminho equivocado que nós tomamos lá atrás e está difícil de passar. Você acha que é impossível ver num futebol com intensidade, que só que se fala nisso, é impossível ver nesse futebol de intensidade beleza? Ou a beleza é muito frágil para isso? É muito rara. Você vê, né? Eu estava citando esse jogo lá do Santos com o Botafogo, que foi horrível. Toda hora choque, toda hora cai. Né? Depois eu vi na televisão um jogo Grêmio e Chapecoense, que o lateral direito do Grêmio, ele foi expulso porque ele atingiu o centroavante do time adversário de Santa Catarina, da Chapecoense. Sim. Ele atingiu, eu não sei como ele conseguiu levantar o pé aqui, ele atingiu, o cara jogou o tempo todo com as marcas da chuteira aqui, quer dizer, provável que vocês tenham visto essa imagem, porque ficou uma coisa, entendeu? Foi expulso, isso não tem nada a ver com futebol, entendeu? E eu fui agora ao clássico aí do Fortaleza e Ceará, uma muvuca, e foi uma coisa semelhante, né? Isso não tem nada a ver, assim, quer dizer, a torcida vai lá, aquela coisa maravilhosa, aquela manifestação extraordinária, aquela beleza, né? As pessoas precisando mais do que nunca se botar para fora, e você vê uma manifestação que não corresponde ao que está acontecendo no campo. Você acha só para acabar, o jogador saiu de ambulância. Foi verdade. E o do Botafogo outro dia teve um traumatismo facial, um traumatismo de face, entendeu? Quer dizer, choques assim, isso não tem nada a ver com futebol.
Você acha que essa truculência, vamos dizer, ou esse futebol brigado, verdade, a palavra é confuso dentro de campo, ele impacta até no comportamento do torcedor, que ele fica mais agressivo? Claro, você teve, um jogador lá no Sul chutou a cabeça do juiz. adversário, do juiz Do até. juiz, foi do juiz. Chutou a cabeça de uma pessoa que está ali Quem já viu participando isso, da né? sua coisa. Briga de torcedores do mesmo time. Absurdo. Jogadores do mesmo time trocam. Teve um jogo também que agrediram uma mulher do futebol feminino. É verdade. Uma jogadora foi saindo, jogou lá não sei o que, o outro, confusão. O cara agrediu a jogadora fora do campo. Quer dizer, isso são sintomas, né, do momento de tensão que a gente vive. Sei. Que está em todos os lugares e o futebol não fica fora, nem feminino. Me diga uma coisa, Afonso, como é que você vê o cenário em termos de Brasil, Copa do Mundo, que aí está, os últimos mundiais, onde nós fracassamos? Qual é o resumo que você faria de tudo isso e qual é a perspectiva? Nós estamos perto de um mundial, é impossível não falar disso, né? Claro. Então, acho que sua visão como... Nos chamam hoje, né, apreciadores do bom futebol, do futebol artístico, né? De românticos, né? Você acha que isso tem nada a ver, né? Não, a realidade Somos românticos a realidade mesmo, né? leva a isso, a chamar a gente de romântico, né? Mas de Mas uma isso, forma, né? isso é uma honra, porque, como você disse, os santos do meu altar são a geração de 58 e 62, né? Certo. Porque quais seleções que se comparam a essa? A de 70. A seleção de 70 foi o último filho das gerações de 58 e 62. Né? Também. Era até a minha geração já em 70, quer dizer, nós fomos formados vendo a seleção de 58 e 62, né? Que saiu de uma derrota em casa de 50, né? Para em 50 para se atualizar, né? E ser campeão em 58 de uma maneira maravilhosa. A história da seleção de 58, que depois, pela sua qualidade, alcançou o bi em 62 no Chile, né? Com algumas mudanças, já um time já mais avançado na idade, e que nos rendeu ainda a seleção de 70. Né? E aí vem a questão em relação à sua pergunta. Qual é a razão disso tudo? Muita gente atribui a vitória de 70 porque houve o golpe militar em 64 e a partir daí passou a haver ingerência do regime, como é uma coisa natural em todos os setores, né? Principalmente um regime de exceção precisa se popularizar e vai onde tem a popularização, que é o esporte, o futebol no nosso caso, né? Então atribui-se a isso a vitória de 70 com a participação, né? Mas a invasão, a interferência do regime, da política em vigência na seleção, não permitiu que a gente perdesse. Porque qual foi a consequência disso? De 70 a 94, nós não recebemos mais nada. Por conta dessa maneira de funcionar que não tem nada a ver com... Né? São pessoas que não são preparadas para isso, para outro tipo de atividade. Né? E então, isso tem uma relação direta até comigo. Muita gente fala, você podia ter sido um jogador da seleção, não sei o que. Alguns até falam em 70. Eu mesmo nunca tive esse sentimento de ter sido 70, porque o jogador de meio campo, que pensa o jogo e tal, né? Tinha nomes que ficaram fora, como o Dirceu Lopes, Ademir da Guia. Série de grandes jogadores. Que isso, né? O Rivelino foi parar na ponta esquerda, grandes meias, né? Então isso não. Depois, sim, talvez aí fosse o meu momento, mas eu fiz a opção de lutar pelo passe. Né? E hoje nós estamos conversando isso, é a prova de que eu tive razão na minha opção, porque o que adiantava eu abrir mão das minhas
das minhas convicções, né? Em nome de ser um jogador da seleção. Todos nós que jogamos gostaríamos de ser jogadores da seleção, como o juiz que apita quer ser da FIFA, isso, Claro, né? claro. Mas o tempo foi avançando e a cada dia que passa comprova mais o acerto da minha posição naquele momento. Perfeito. Depois de tantas lutas, depois de uma visão avançada, poucos sabem da verdade antes do tempo, aquela coisa toda. Como é que está o Afonsinho hoje? Vida sossegada? Como se diz hoje, o boi na sombra? Qual é? Você mora em Paquetá? Vive aí flanando nas ruas como um João do Rio, apreciando a natureza. Eu soube que você gosta, inclusive, dos pássaros. Você fala com os pássaros? O Serginho Reis me disse. Em Paquetá dá para isso até, dá até para isso. Eu gosto, principalmente de criança, né? Eu tenho uma relação muito próxima. Cadê seu neto que você teve da última vez com ele aqui? Deve estar um rapaz, né? Ele está tentando jogar, está dando um duro danado. Hoje está na Turquia fazendo Está teste. na Turquia? Qual a idade dele hoje? Fazendo teste lá, tentando jogar, né? Felizmente é um garoto sensacional, assim, uma pessoa muito legal, que é o que interessa acima de tudo, né? Que é a única coisa que eu falo para ele. Não, você vai, não interessa se você vai fazer carreira, se você vai brilhar, não sei o quê. O que interessa é que você seja sempre uma pessoa legal. Eu vi esse é o cuidado com ele, né? Cuidado de avô, carinho. Você sabia que eu me lembro disso? Ele tinha os cabelos longos, né? Quando era menino. E é engraçado que ele ficou ligado aqui ao Ceará. Me perguntaram se ele vinha comigo nessa viagem, porque ele fica querendo que eu traga ele lá para Quixaba, onde eu tenho amigos, uma relação muito... E que eu vinha com a família e criança. Então eles viveram aquela liberdade, aquilo ficou na cabeça deles e eles adoram ele quer vir para aí, mas ele E tá essa lá... ligação com o Quixaba, como é que foi? Isso aumentou o seu amor pelo Ceará? Você foi para uma praia? É uma história, entendeu? É uma novela muito, muito bonita, assim. Porque eu, alguns anos, quando eu jogava, quando eu entrava as férias, eu vinha fazer uma viagem aqui para o Nordeste. Vinha pelo litoral, eu voltava por dentro, né? Pelo sertão e tal. E tinha muito problema de estrada ruim, não sei o quê. Então eu já tinha que voltar das férias. Passava o carnaval na Bahia, aquele carnaval de chuva, suor e cerveja, aquele negócio. As minhas férias eram essas. Depois eu voltava para começar o ano e tal. E aí ia voltar daqui, porque eu tinha feito uma viagem com o poeta Capinã, sensacional, e um outro amigo, Eduardo e tal. E então fiz amizade com o pessoal da música aqui, o pessoal do Ceará, aquela ligação lá, né? Com os Novos Baianos, com tudo, com o Roberto Gil, com tudo. E então... eu resolvi parar ali na BR em Aracati para perguntar se tinha condição, tinha chovido, se dava para voltar por dentro, como era meu plano. E aí entrei ali em Aracati para perguntar. Aí parei ali perto do mercado, aí vou perguntar, na esquina tinha uma lojinha, negócio de sapato, essas coisas assim. Aí um senhor saiu e falou assim, vem cá, você não é o jogador, Afonsinho aí e tal? Eu falei, eu sou sim, mas você me conhece. Não, eu trabalhava lá em Botafogo, na loja do Caiuca. Caiuca era um árabe que tinha uma loja lá. Eu trabalhava lá, eu conheço você de lá e tal, não sei o quê. Tudo bem, não sei o quê. Aí perguntei para ele, vem cá, como é que está o negócio da estrada aí? Será que é possível voltar? Que buraqueira danada. Aí ele falou, isso aqui é o seguinte, você vai, mas era um sábado, né? A feira, não sei o quê. A gente vai sair e tudo, mas você faz o seguinte, você não vai sem conhecer aqui, eu tenho um lugar que eu vou quando eu fecho a loja aqui, todo sábado eu vou lá, é um lugar aqui de pescador, Quixaba, não sei o que. Eu falei, não, rapaz, eu estou voltando com a mulher, filha pequena e tal, primeira filha, e não, estou voltando. Não, rapaz, você vai lá e tal, olha aqui, isso aqui, aí mostra a Lúcia, uma senhora, que ela vai lá, não sei o quê. O cara falou tanto, eu falei, pô, já estou voltando de férias, não estou correndo, atropelando.
O cara me convenceu, no cearense, bom de conversa, né? Me convenceu a ir lá para dar uma carona para ela, levar a bolsa com as coisas. Eu falei, bom, vamos lá, a gente levar, conhece lá. Pronto. Fiquei pro resto da vida agarrado lá. Porque chegou sábado, tinha um jogo de futebol, o cara joga aí. E aí eu fiz amizade com um pescador, uma pessoa hoje falecida, mas que era assim uma coisa mais pura que eu já vi. Uma pessoa que nasceu ali naquele lugar, né? A vida dele era o mar. Saía para o mar 3 horas da manhã e voltava e tal. A vida dele só aquilo, uma pessoa mais... E gostava de jogar futebol também, não sei o que. Não, fica aqui, vai jogar pra gente aí no Córrego da Nica, tem um jogo hoje aqui, não sei o que. Eu falei, mas peraí, rapaz, eu já estou voltando a viagem. Aí fui jogar lá com o pessoal. Se amarrou no aí, local. Aí pronto, aí os caras, não sei o que, aí tal, né? Eu já ia voltar no domingo. Aí fiquei mais 2 ou 3 dias lá, mas foi uma afeição, um carinho tão grande que eu fiquei... Até hoje. Fiquei definitivamente, Coisa um absurdo, boa. cara, um absurdo que ele falou assim, olha, aqui esse pedaço aqui é seu, da casa, porque lá eles dividiam a terra lá entre os moradores e tal, né? Nascia e o cara casou. Então, esse pedaço aqui, é seu, você foi e ficando. aqui ele falou que era meu. Eu falei, não, rapaz, que isso, não sei o que e tal. Legal, né? Sabedoria, hospitalidade, né? Também, isso é coisa boa. Estou amarrado lá. Me diga uma coisa, vocês e Serginho Redes tinham um futebol parecido? Acho que sim. Acho que sim. Aliás, muitas coisas podem ser afinidades, posição, né? Muita. Você gosta muito dele, ele gosta muito de você. E desde o irmão dele, né? Porque o irmão dele, Humberto esteve aqui, conversei com o Humberto. Adorei o Humberto. Então, o Humberto nós éramos companheiros lá no Botafogo, né? O Botafogo, falando daquela coisa de geração, o Botafogo é um clube que precisa trabalhar com inteligência para ter sucesso. Né? Ele não tem o volume de torcida do Flamengo, o dinheiro que tinham lá os portugueses do Vasco, não sei o que e tal. Mas teve um momento inteligente que o Botafogo saiu dessa geração 58, 62, perdeu praticamente ao mesmo tempo. Didi, que saiu primeiro para a Espanha, depois Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, tudo praticamente de uma vez. Mas preparou a geração com Jairzinho, Roberto, Zé Carlos, né? Que nós nos juntamos a eles e tivemos a felicidade de um outro período fértil do Botafogo, que foi de 65 a 70. Me diga uma coisa, o Brasil é um país que surpreende. Se ele surpreender de novo, você acha que vai melhorar daqui para frente? Isso aqui vai dar certo? Então, você tinha falado agora do negócio da Copa, né? E eu estou com uma divergência com o Casagrande, porque ele acha que o futebol aqui estava muito devagar, que essa seleção está muito devagar, que está mantendo aqueles mesmos caras, que tem gente que já não tem condição e não sei o que e tal, né? E eu penso que há uma coerência, né? É certo que agora que nós vamos ver quem fica e quem não fica, né? Agora é a hora da onça beber água, né? Claro. Mas é uma coerência que foi mantido um grupo, assim, jogadores de confiança e tal. E a coisa principal da vida é confiança, é a gente ter confiança um no outro, né? A coisa mais que sustenta com mais tranquilidade, com mais liberdade, a vida é a confiança. Então, criar um ambiente de confiança é o principal jogador. Eu acho que essa ideia existe lá dentro. Muita crítica de uma coisa ou outra, muita interferência, né? Então agora está chegando a hora do vamos ver. Depois das eleições, o que é que dirão de nós? Esse é o momento que eu estou. É o momento que está aqui. Ainda eu não tenho condição de responder porque é um momento de grande tensão, né? Porque nós precisamos sair dessa ditadura disfarçada. Então, chegar à eleição, por menos que eles queiram, né? E defender a participação, a democracia, por mais que ela seja, entre aspas, ela é em primeiro lugar, né? A liberdade de se expressar. Prazer enorme conversar com você. Prazer, nós teremos papo aqui para vários
rolos aqui, né? Rolos ou rolos. Eu me vejo forçado a me desculpar, porque eu sou ruim de falar. Não, entendeu? nada. Mas você, Pelo contrário. com a sua categoria de jornalista, me instigou, Tem que falar, quem tem que falar é o entrevistado. O entrevistado é você, não sou eu. De novo, toque aqui, foi um prazer enorme. Saúde para muito nós de você. E meu abraço a todos os nossos espectadores aí, a gratidão por essa convivência mais uma vez feliz aqui no Ceará. Valeu, meu filho.